reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, reunidos aqui. Graça e paz, em nome daquele que é, que era e que há de vir. Sob a graça de Deus, iniciamos o mês de agosto. E que o mês de agosto venha com gosto de amor, gosto de esperança, gosto de fé. Que este mês de agosto, meu irmão, minha irmã, seja agosto de Deus. O profeta Jeremias anunciou: Tu falaste comigo, e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Jeremias 15, versículo 16. Que hoje e sempre seja um tempo abençoado e celebramos neste 9º domingo após Pentecostes, em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. De manhã, ouves, Senhor, o meu clamor, e de manhã te apresento a minha oração de confissão e aguardo com esperança. Salmo 53. Diz o ditado popular: remoer os pecados é sofrer 2 vezes. Ninguém precisa ficar recordando sofrimentos vividos. Tais lembranças, além de afetar o presente, transformam-se num fardo que ninguém merece carregar. É certo que o nosso passado guarda em seus arquivos todos os erros, as omissões, enfim, os pecados que cometemos.
A carga de culpa produz sofrimento e falta de sossego, que torna a vida ainda mais difícil. Todavia, Jesus, o próprio, nos ensinou a orar. Pai do céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Decoramos, recitamos, mas esquecemos de viver aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Orar com sinceridade e de coração aberto é querer receber e dar o perdão. E assim o milagre acontece. A culpa, a amargura e o peso dos pecados são retirados, trazendo alívio e vontade de viver mais uma vez ou novamente, recomeçar ou voltar a viver. Apenas confesse com sinceridade, dizendo: perdão, Senhor, perdão. Diz a palavra: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Salmo 32, versículo 1. Amém. Certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Queridos e queridas, como sabemos e acreditamos, Deus constantemente, diariamente, revela o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia a nós e a toda a sua criação, ao mundo inteiro. Pessoas são transformadas pelo cuidado de Deus. Vivemos tempos difíceis, onde pessoas não se sentem seguras em seu próprio país, em sua cidade, em seu bairro, até mesmo em sua própria casa. Isto causa dor e sofrimento. Nos sentimos impotentes diante da imensidão de dificuldades e sofrimentos presentes neste mundo. Queremos então nos colocar diante da presença de Deus e queremos clamar: tem piedade. Senhor, nós te pedimos piedade e perdão por não termos compaixão. Senhor, nós te pedimos liberdade para servir e para estender a mão para aqueles que têm sede da tua graça. Que sejamos teu consolo e proteção. E ainda que este mundo se desfaça, teu amor
qual nos traz renovo e salvação. Tem piedade, tem piedade, tem piedade, tem piedade. Te convido neste momento para uma palavra de oração. Inclinemos a nossa face, fechamos os nossos olhos, juntemos as nossas mãos. Oremos. Querido Deus, graças te damos pelo teu imenso amor e por tua grande misericórdia que nos rodeia desde o amanhecer até o sol se pôr. Graças te rendemos pela vida que recebemos como dádiva. Buscamos em ti sentido e razão para viver. Somos teus, somos tuas. Concede teu Santo Espírito quando vamos ouvir a tua palavra e façamos dela nossa orientação para nossas ações, pois necessitamos de tua ajuda, Senhor, para poder sobreviver em meio a tanta fome, para poder nos defender em meio a tanto escândalo e ataque, para poder nos organizar no meio de tanta confusão, para poder nos alegrar apesar das muitíssimas tristezas e para poder sonhar mais forte do que o nosso desespero. Por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo, oramos a ti. Amém. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando na sombra, andando no brilho, andando com meu Salvador, andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando na sombra, andando no brilho, andando com meu Salvador. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados.
Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Que o Espírito Divino ilumine nosso ouvir e falar. Amém. Queridos e queridas, vimos no videozinho anterior a narração do texto bíblico de Mateus 14, versículos 13 a 21. Certamente, essa passagem bíblica da multiplicação dos pães e dos peixes é bem conhecida por nós. Talvez uma das primeiras histórias bíblicas que nós ouvimos ainda no tempo de criança. Confere. A história da multiplicação encontramos nos 4 evangelhos. Além de Mateus, também encontramos o relato em Marcos, Lucas e João. E no evangelho de Mateus, ela inicia dizendo, Mateus 14, 13, ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Afinal, do que Jesus ficou sabendo? Conforme nos relata o texto, ao saber o que havia acontecido. O que Jesus ficou sabendo? Basta olharmos no texto bíblico anterior e descobrimos qual não era o sentimento de tristeza de Jesus quando naquele barco entrou. Jesus então ficou sabendo que seu primo, filho de Isabel, João Batista, havia sido morto, decapitado a mando do rei Herodes. Pensando na situação de Jesus, tinha ele condições físicas e emocionais de poder ajudar, estando ele naquela situação? Em situações de dor e sofrimento, não é nós que queremos ou precisamos de ajuda? O pastor Darcy Dremer assim escreveu: eu entendo Jesus. É o que acontece com todos, também conosco. Depois de um dia estressante com trabalho e com tragédias, o que mais queremos é isolar-nos, esticar as pernas, cruzar os braços e descansar. O mestre parece uma pessoa do século 21. Às suas atividades normais, soma-se agora a notícia de uma tragédia, a morte de João Batista, decapitado por Herodes. Jesus então precisa descansar. Por isso, ele saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas a multidão não deu trégua. Precisava dele para curar seus doentes. Queridos e queridas, e o que Jesus faz? Ele olha para toda aquela gente que não era pouca, ele olha com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia. Ele cura os doentes que ali estavam, conforme relata Mateus 14, 13. Já os discípulos, eles chegam perto de Jesus e dizem: mande esta gente embora. Versículo 15. E Jesus reage dizendo: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Versículo 16. A maneira como Jesus fala aponta para uma fé comprometida. Uma fé comprometida com o amor. Jesus dá a graça e reparte o pão. A partilha é o milagre. A partilha é gesto de amor comprometido. Comprometido com quem tem necessidade e dificuldade. Quando há partilha, a sobra ela é grande.
Com 5 pães e 2 peixes, o mestre saciou a fome de 5 homens, sem falar nas mulheres e crianças. E ainda que depois de todos saciados, ainda sobraram 12 cestas de alimento. O poder de transformar o pouco em muito é divino. A mão de Deus encarnada em Cristo supre todas as necessidades. Que milagre, não? Na verdade, quantos milagres divinos estão acontecendo diariamente à nossa volta, na nossa vida, e a gente não se dá conta disso? E o maior milagre, você sabe qual é? O maior milagre divino. Como este é vivido em nossa vida? O milagre do túmulo vazio. Ao olhar para tudo que Jesus fez por nós na cruz, isso mexe conosco? Jesus morreu. Ele morreu por mim, ele morreu por ti. Morreu por todos nós. O que realmente isso significa para a nossa vida? Imaginem um cego de nascença, que não conhece cores, paisagens, a fisionomia de seus pais. Não sabe diferenciar entre o escuro e o claro. Especialistas, depois de muitas pesquisas, chegam à conclusão que o cego pode vir a enxergar, dependendo de um transplante de córneas. Depois de todos os testes feitos, o paciente então entra na fila de espera para receber as córneas que o farão enxergar. Os anos passam e nada de resposta, nenhum doador. Mas depois de uma longa espera, de repente, surge uma boa notícia, um doador. Compareça imediatamente ao hospital, seus olhos estão a caminho. O doador é compatível, a cirurgia acontece. Algumas horas depois, que maravilha, que alegria, eu posso enxergar. E aquele que era cego de nascença passa a enxergar. Passados momentos de euforia, de alegria, vem a reflexão e a conclusão. Peraí, eu estou enxergando. E para que eu possa enxergar, para que isso acontecesse, ou tivesse acontecido, que isso aconteceu, foi necessário a morte de alguém. Alguém teve que morrer para que eu pudesse enxergar, pensou o cego. Queridos e queridas, Jesus teve que morrer para que eu não pudesse apenas enxergar, mas ter vida plena, vida nova. Por isso o Evangelho de hoje nos convida a olhar não pelo milagre da partilha de comida, mas pela atitude misericordiosa de Jesus, quando olhou com bondade, com misericórdia para aquele povo. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação como a de Jesus? Estamos cansados, desejando um pouco de sossego, mas a vida nos chama e precisamos reagir e continuar a caminhada. Queridos e queridas, a pastora Clarice Holschuh assim escreveu: neste tempo de pandemia, nestes tempos de profundo cuidado com a saúde, isolamento, higiene, proteção com máscaras, visitas extremamente reduzidas e assim por diante, desejamos muito que isto acabe e possamos nos encontrar sem restrições, nos abraçar, conversar sem máscaras, rir e cantar louvando a Deus. Não é mesmo? Mas as notícias parecem cada dia uma nova decepção. Começamos a pensar: até quando? Será que isto nunca vai passar? Será que não existe alguém que pode fazer alguma coisa? Queridos, o povo no tempo de Jesus se encontrava assim, doente, desesperado, faminto por ajuda, sedento de atenção. Por isso foram até no deserto atrás de Jesus. A multiplicação da comida foi um detalhe que aconteceu devido à situação. O povo não foi atrás de Jesus para receber pão,
Mas Jesus abriu seus olhos para a partilha. O milagre de Jesus foi fazer as pessoas reconhecer isso e abrir suas bolsas, assim como Jesus também teve que abrir o mais profundo do seu coração para curar mais algumas pessoas e organizar a alimentação de uma multidão, mesmo com o coração em pedaços pela morte violenta de seu primo João Batista. Jesus, queridos e queridas, não interrompeu sua missão até terminar o que havia à sua frente. Só depois ele se retirou. Assim, nossa missão pelo cuidado da vida diante da pandemia ainda não terminou, ainda não cessou. Queridos e queridas, nesta semana meu filho me perguntou: mãe, por que não eliminaram aquela pessoa que estava contaminada com o Covid? Aí eu perguntei: mas filho, se essa pessoa lá na China tivesse sido você ou alguém da sua família, você pensaria da mesma maneira? Queridos e queridas, nós estamos aqui para cuidar da vida, minha e a do outro. Nós estamos aqui para cuidar da bela criação de Deus. Não podemos largar mão do cuidado enquanto ainda não podemos largar mão do cuidado enquanto não terminar este tempo. Precisamos buscar força e persistência mesmo lá onde achamos que não tem mais nada. Precisamos unir as nossas vozes na oração, na lembrança de pessoas queridas e distantes, com telefonemas, envio de mensagens e a troca de algumas palavras de apoio e coragem para as pessoas idosas e enfermas especialmente. Jesus não cansa enquanto a missão não está cumprida. Ele foi enviado ao mundo para instaurar o reino de Deus. E enquanto o reino de Deus não for realidade para todas as pessoas, Jesus não descansará. Acredite. Não cessemos nós também de promover atitudes de vida digna para todo o povo de Deus. Para todo o povo de Deus. Esta é a missão de Jesus que Deus confiou a nós, seus filhos e filhas batizados em seu amor e misericórdia. Não cessemos de buscar a força em Deus através da oração, do ouvir e estudar a sua palavra, do partilhar solidário daquilo que temos guardado e pode ser muito importante para uma pessoa. Aprendemos a compartilhar convidando pessoas para a nossa mesa, não é? Foi assim ensinado? Convide alguém para partilhar do alimento à sua mesa. Mas a pandemia nos ensina a partilhar enviando comida para outras mesas. Jesus está vivo em nosso meio e segue agindo. Silenciosamente, multiplicações continuam acontecendo. No silêncio, muitas coisas boas estão acontecendo, graças a Deus. Pois lá onde habita o amor de Deus, pessoas são saciadas física e espiritualmente. E que Deus nos ilumine e dirija os nossos passos. Que assim seja. Amém. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é ouvir a voz que vem da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é dizer
amar, é plantar amor, é confiar em nosso Senhor, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Graça e paz. Querido irmão, querida irmã, eu sou o pastor Afonso Weimer, pastor sinodal do Sino do Rio Paraná. Eu estou aqui na Casa de Retiros, a Casa de Retiros em Cascavel. Nesta casa, já há muitos e muitos anos, pessoas se encontraram e pessoas encontraram-se com Deus. Houve muitos encontros aqui e nós queremos continuar no futuro com muitos e muitos encontros aqui. Neste final de semana, a oferta a nível sinodal destina-se para esta casa, para a manutenção desta casa. Oferte com gratidão para que este trabalho continue aqui em nosso Sino do Rio Paraná. Que o nosso Deus abençoe a ti e a tua família. Amém. Bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Acompanha-nos em nossas atividades, ó Deus. Protege-nos em nossas dificuldades. Acolhe-nos em nossas necessidades, porém mais do que isso, ensina-nos a partilhar os nossos bens, os nossos dons. Ensina-nos a relativizar as leis e as tradições que oprimem. Dá-nos coragem para romper com tudo o que nos separa de ti. Teu é o reino, teu é o verdadeiro poder e tua é a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejamos a todos um abençoado domingo. Fiquem na paz, na proteção e na bênção de Deus. Amém. Eu quero nesta canção mostrar a minha amizade com carinho e afeição. Desejo-te felicidade com carinho e afeição. Desejo-te felicidade. Que Deus esteja contigo e sempre te acompanhe. E se precisar de um amigo, por favor me chame. E se precisar de um amigo, por favor me chame. Amigo, nunca te esqueças das horas tristes da vida. Torna-se meio a tristeza se for com alguém dividida. Torna-se meio a tristeza se for com alguém dividida. Que Deus esteja contigo e sempre te acompanhe. E se precisar de um amigo, por
me chame. E se precisar de um amigo, por favor, me chame. E toda felicidade pode ser multiplicada quando com sinceridade ela for compartilhada. Quando com sinceridade ela for compartilhada. Que Deus esteja contigo e sempre te acompanhe. E se precisar de um amigo, por favor me chame. E se precisar de um amigo, por favor me chame.